A Fetch API é a maneira nativa de se fazer requisições externas através do JavaScript, e é extremamente utilizada no universo front-end. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê de utilizá-la, quando e como, tudo certinho para vocês. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Level Up, uma playlist aqui com o objetivo de elevar o seu nível no JavaScript. E hoje nós vamos falar sobre a Fetch API e de como realizar requisições através dessa ferramenta. Me siga nas redes sociais se puder, eu posto conteúdo muito bacana por lá e adoro interagir com vocês. E também não esqueça de checar nossa comunidade no Discord, onde nós estamos montando uma comunidade voltada a desenvolvedores e a resolver problemas do dia a dia. Espero por lá, hein? Então, afinal, para o que é utilizada a Fetch API, né? A Fetch API ela é utilizada para realizar requisições, né, para se comunicar com outras aplicações que disponibilizam informações que a sua aplicação precisa. Então, basicamente, nós temos uma aplicação que devolve dados e nós precisamos utilizar esses dados na nossa aplicação, seja front-end, back-end, mobile, tanto faz. E ela funciona com dois objetos principais: o request, que é o objeto que leva as informações da sua requisição, né? Request do inglês para o português é requisição. Então ela leva o seu pedido para a aplicação que disponibiliza as informações, e a response é a dada resposta que a aplicação vai dar mediante ao que você passou na sua requisição, né? Então nós temos a request e a response. Request é o que a gente manda e response é o que a gente recebe a partir do que a gente mandou. Para simplificar isso, nós vamos criar um app utilizando HTML e JavaScript, onde nós vamos preencher uma lista no nosso front-end, né, nessa página, consumindo os dados de uma API. A API que nós vamos consumir é a JSON Placeholder, uma API pública que serve para retornar dados fakes que servem principalmente para serem utilizados no dia a dia do desenvolvimento. Então, sem mais enrolação, bora lá! Então vamos lá. Aqui eu já estou numa pasta onde eu vou começar a desenvolver o meu código, né? E aqui nessa pasta eu vou criar um arquivo chamado index.html, tá? Esse vai ser o arquivo principal da nossa página, né? Na verdade, o único arquivo HTML da nossa página. E aqui a gente vai fazer HTML 2.5, né? Que é uma abreviação do Emmet do VS Code para preencher um template do HTML, né? Se você nunca utilizou ele, ele basicamente coloca o doctype HTML para mostrar que a gente tem HTML5. A linguagem por padrão ele vem com a English, para nós não fará nenhuma diferença. Algumas meta tags, essa aqui inclusive não precisa colocar, eu geralmente não coloco, tá? E aqui no document eu vou colocar o título da nossa página, né? No lugar desse document aqui eu vou colocar que é Fetch API, tá? Assim nesse title. E aqui dentro do body é onde nós vamos basicamente colocar os dados, né? Onde nós vamos colocar a lista que deve ser preenchida, tá? Então aqui dentro do body eu vou criar uma tag main, tá? Que é a tag de conteúdo principal. Isso é relacionado bastante à semântica do HTML. E aqui eu vou colocar um H1 aprendendo a usar a Fetch API, tá? Beleza? Então aqui eu vou colocar um button, tá? Que ele vai dizer a seguinte mensagem para o usuário: clique aqui para preencher a lista, né? Esse botão ele vai ser um botão clicável e quando o usuário clicar ele vai preencher os dados da nossa lista, tá? Então vamos ver como essa página está ficando aqui. Eu utilizo uma extensão aqui no VS Code, tá? Que é a Live Server, né? Eu recomendo muito ela para fazer desenvolvimento com HTML, pois ele basicamente cria um servidor local, né? Que tem uma funcionalidade de reload, né? Para páginas estáticas. Então, sempre que eu alterar o código aqui, ele vai automaticamente atualizar minha página, para que eu não precise atualizar por conta, né? Quem já desenvolveu bastante aí com HTML e JavaScript padrão sabe que sempre que a gente muda o código no HTML, tem que atualizar a página, né? Então, basicamente dessa forma aqui, ele atualiza por conta para nós. Então a nossa página já está aqui com H1, aprendendo a usar a Fetch API, e o botão aqui, clique para preencher a lista, que atualmente não está fazendo nada, né? Então, nós vamos começar a incorporar o código aqui, né? Basicamente, eu vou importar uma tag script aqui, tá? Script com source. E aqui na source desse script, eu vou colocar o script.js, que é um arquivo que nós vamos criar aqui, ó, script.js, tá? Dessa forma, eu consigo fazer o carregamento do JavaScript, né?
através desse arquivo aqui. Recomenda-se sempre colocar a tag script como a última parte do body, pois assim o script vai rodar depois do body todo ser montado no HTML, né? Então o script, se ele precisar interagir com qualquer coisa em cima dele, ele consegue. Se eu declarar esse script aqui no início do body, ele já não consegue fazer isso, tá? A não ser que você declare aqui no head essa tag script com um parâmetro defer aqui, tá? Vai da sua preferência, só que hoje eu vou fazer assim para manter a simplicidade do nosso código, tá? O objetivo aqui mesmo é utilizar a Fetch API. Então aqui nós vamos basicamente escrever o código que vai injetar na nossa lista, né? Mas aqui nós não temos nenhuma lista, nós só temos um H1 e um button, né? Então eu vou criar uma lista de template aqui, que vai ser uma UL, uma unordered list, uma lista não ordenada. E aqui eu vou colocar um ID nela, tá? Que vai ser ID fill underline list, que vai ser a lista a ser preenchida, né? Para eu poder pegar esse ID e preencher essa lista através do JavaScript, né? Então, basicamente nós vamos começar a utilizar aqui a Fetch API, né? E para nós utilizarmos ela, o que nós precisamos fazer, tá? Eu vou declarar aqui uma function fetch API data, que ela vai servir para buscar os dados da API, né? É exatamente o que ela está dizendo aqui, só que em inglês. E aqui, para utilizar o fetch, é super simples, tá? Fetch, tá? O fetch, ele é uma função nativa, tá? Do JavaScript. E aqui, basicamente, ela aceita dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a URL, onde esse código vai bater para obter os dados, né? A URL com a qual ele vai se comunicar. E o segundo parâmetro é o tipo da requisição, né? Isso já entra mais a fundo em requisições HTTP, né? Onde nós temos os tipos GET, POST, DELETE, PUT e assim vai indo, né? Mas nós não vamos entrar no mérito desses tipos hoje, tá? Porque nós vamos focar bem na parte mais da Fetch API e como nós vamos fazer uma requisição do tipo GET, que ela serve para pegar dados, né? GET de pegar, ela é a requisição padrão da Fetch API, né? Então esse segundo parâmetro onde a gente informaria o method, né? Method GET, a gente não precisa, pois o nosso método GET é por padrão, tá? Então aqui eu vou colocar a URL que a gente deve acessar, né? Que é a URL do JSON Placeholder que disponibiliza dados para nós, tá? Eu vou deixar essa URL aí na descrição, mas ela é https://jsonplaceholder.typecode.com/todos/, tá? Eu vou copiar esse código aqui primeiro e vou colocar aqui no meu navegador para vocês verem o que acontece quando eu faço isso, tá? Ele me retorna uma lista, tá? Ele retorna basicamente um JSON, tá? Então, esse JSON aqui, ele é um array, tá? Ele é um arrayzão, cheio de itens. E esses itens dentro dele é um objeto. Cada objeto desse aqui contém um dado, né? Tem o user ID, o ID, title, completed, né? Então, ele basicamente é um dados fakes de uma lista de to-dos, né? Para fazer um app de to-do. É um exemplo super clássico que as pessoas geralmente fazem quando estão aprendendo a programar na web, né? Criar um to-do. Então, aqui ele retorna vários objetos que podem ser utilizados para esse to-do, né? Para se comunicar com a API e utilizar esses dados fakes, né? Nesse caso aqui, a gente abriu uma porta e, por padrão, a requisição realizada pelos navegadores também é a requisição GET. Então, quando eu mandei essa URL aqui, ela foi como method GET e ela me retornou tudo isso aqui, que são os dados que a gente precisa para inserir na nossa lista, né? Nós poderíamos fazer uma aplicação de to-do, mas não hoje, tá? Nós podemos fazer em um outro momento, utilizando e consumindo essa API aqui por completo, tá? Mas aí eu preciso do apoio de vocês para eu introduzir as próximas maneiras, né, de se utilizar a Fetch API com methods diferentes, né? Então, se você puder apoiar aí nos comentários ou em qualquer outro local, eu agradeço demais, tá? Então, dependendo do seu apoio, eu posso agilizar isso. E por hoje, como nós vamos criar uma lista com todos esses itens aqui, né? Nós vamos consumir esse vetorzão aqui, esse array, e pegar cada objeto e criar um item da lista, né? Nós temos o LI, que é o list item no HTML, né? E cada um desses aqui vai ser um LI, que a gente vai preencher e colocar lá na tela, certo? Então, como a gente já bateu a URL aqui, e a gente sabe que ela retorna isso aqui para nós, o que nós vamos fazer, tá? A Fetch API, ela é uma requisição assíncrona, tá?
Então, o nosso código aqui, qualquer coisa que a gente tem aqui embaixo, código restante, né? Tudo que tiver aqui não vai esperar essa requisição bater lá, retornar os dados e daí seguir o código restante. Não, o nosso código lê isso aqui e vral, ele segue para baixo, ignorando se a API retornou ou não os dados, né? Então, para nós podermos garantir que algo vai acontecer aqui, nós temos que entender o que a Fetch API retorna nesse momento aqui. O nosso código vai tentar executar a Fetch e ele vai seguir adiante, mas a Fetch não vai ter retornado nenhum dado. O que ela vai ter retornado? Ela vai ter retornado uma promise, tá? Promises no JavaScript eu pretendo abordar mais adiante, tá? Aqui no canal, mas eu presumo que se você está no vídeo da Fetch API, você já tem ideia do que é a parte assíncrona do JavaScript, né? Estou apenas relembrando e ajudando a entender. Mas mais à frente eu farei vídeo sobre esse assunto, tá? Então, ele retorna uma promise. O que é uma promise? É uma promessa. Ele está prometendo que vai retornar algo, né? Então, o que nós podemos fazer para saber se os dados dessa promise foram retornados, né? Se essa promessa finalizou? Nós podemos fazer um ponto then, tá? Então, basicamente, nós estamos fazendo uma promise. Interpretem isso aqui como uma promise, tá? E o que é esse ponto then aqui? É o que ele vai executar then, depois, né? Then, em inglês, não se traduz diretamente para depois, mas a gente pode interpretar assim, né? Aqui dentro nós vamos colocar uma função, que eu vou fazer uma arrow function aqui, né? E nesse caso aqui, essa função que ele vai executar then, depois da nossa requisição ter sido concluída, depois da nossa promise ter sido concluída, né? Então aqui dentro eu coloco códigos que vão executar depois dessa requisição ter retornado seu resultado. E não aqui, né? Aqui ele vai passar batido pela requisição, tá? Então aqui dentro desse then, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou colocar aqui para ele fazer algo, tá? Nessa row function aqui, ou se você quiser declarar uma function normal, também funciona, não tem problema, tá? O que a nossa promise retorna? Ela retorna uma response, tá? Uma resposta do que ela obteve ao acessar esse endpoint aqui. A response é a resposta dos parâmetros que a gente passou. Então esse aqui basicamente é a nossa request. A gente está requisitando essa URL aqui com o method get, né? O method get é o padrão, então a gente está mandando a URL e o method get como uma request. E agora a gente obtém a response aqui, tá? O que a gente vai fazer com essa response? Eu vou transformar essa response em JSON, tá? Response.json, tá? Porque geralmente ela não retorna como JSON na fetch, tá? Na função fetch. Essa URL aqui, ela retorna um JSON. Afinal, a gente viu aqui, né? Um JSON. Mas, nesse caso aqui, a fetch, ela não retorna um JSON, ela retorna uma response, né? E essa response a gente quer transformar ela em um JSON. Então a gente faz .json. Tá? Porque essa response, ela informa diversos dados, né? Tem o header que informa tipo se a requisição foi um sucesso, né? Ela retorna o status code e diversas outras informações nesse header. O que o .json faz? Ele basicamente transforma o body, o corpo dessa requisição, né, em JSON, tá? Eu vou fazer aqui, antes de transformar ele para um JSON, um console.log da response para vocês verem isso, tá? Então, o que eu quero fazer aqui também? Nesse button, eu vou fazer um onClick, que ele basicamente diz que quando esse botão for clicado, né, no onClick desse botão, eu quero chamar uma função. E essa função seria a Fetch API Data, tá? Dessa forma, quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar essa função. E o que essa função vai fazer? Vai fazer um fetch, vai mandar uma request para essa URL aqui com o method get, que por padrão é o método da fetch. E depois dele concluir essa requisição, eu vou obter a resposta que ele mandou e eu vou mostrar no console essa resposta, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou abrir meu console e... Opa, eu estava com isso aqui aberto. Então, deixa eu atualizar a página e clicar aqui. Ele vai mostrar response, tá? A response é um objeto, tá? E daí aqui ela tem várias coisas, ó. Ela tem o body used, headers, que é onde eu falei, né? Que tem algumas informações. Tem o redirected, que é se foi redirecionado. O status, no caso 200. E o status code 200 significa que foi um sucesso a requisição. Então a gente já sabe que deu certo. Status text seria um texto a respeito do status, que às vezes pode ser mandado. Type course, que tem um pouco a ver com segurança aí, né? E a URL que a gente bateu, tá? Mas o que nos importa está aqui no body, tá? É um readable string, tá? E é aqui dentro do body que a gente tem dados, né, desse readable string,
que a gente quer transformar para JSON. Então, quando a gente faz um response.json, que nem a gente estava fazendo antes, ó, response.json, nós pegamos os dados desse body, que no caso é todos esses itens aqui que ele retornou, e nós colocamos em JSON, tá? Em um JSON para nós. Então, depois da gente ter executado isso, feito um JSON aqui, deixa eu só melhorar esse código, eu vou deixar todo ele na mesma linha, tá? E como aqui eu não estou fazendo nenhum return, nem nada, eu posso fazer uma arrow function sem essas chaves, tá? Então eu consigo ter uma função simples assim, certo? Eu só vou colocar esse ponto then aqui embaixo para melhorar a legibilidade e a gente entende a mesma coisa, tá? Mesma coisa, fetch, o then depois dela, a gente tem uma arrow function aqui, que recebe a response, a resposta de ter batido nessa URL, e transforma ela para um JSON, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer um ponto then também, tá? Depois dele transformar essa response para um JSON, eu quero fazer algo. O que eu quero fazer? Eu quero exibir esses dados que ele obteve no console, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou obter aqui o data, tá? No caso, o data seria o response tendo o ponto .json feito, né? Então ele vai fazer o response.json e dele vai ter o item que foi feito JSON aqui. Depois que ele fazer esse response.json, eu vou obter esse item aqui no meu data, como um parâmetro dessa outra função. E agora o que eu vou fazer é um console.log desse data, mostrando os dados que foi feito o JSON deles, da nossa response, né? Então vamos lá, deixa eu atualizar aqui e clicar para preencher a lista. E voilá! Todos os dados que a gente precisa estão aqui, tá? Eles vão de 0 a 99, de 100 a 199, tá? Ele tem bastante dado aqui. E todos esses dados são fakes, ó. Tá? User ID, que a gente tinha visto, ID, title, etc. Nem sempre esses dados são os mesmos, tá? Eles podem ser diferentes, afinal é uma API fake, né? Então, nós temos aqui todos os dados retornados da API. E dessa forma, a gente já conseguiu se comunicar e obter dados através da Fetch API, né? Só que eu não quero deixar esse vídeo por aqui. Vamos fazer algo com esses dados, né? Eu já mostrei para vocês como usar, né? Quando usar, que é quando você precisa se comunicar com uma outra API, uma outra aplicação, né? Mas você precisa se comunicar com ela para só exibir no console? Não. Geralmente você precisa se comunicar para realizar algo a mais na sua aplicação. E nesse caso aqui, nós vamos criar uma página, né? Que a gente já fez o template aqui dela e nós vamos preencher essa tal lista aqui de verdade, tá? Eu já mostrei para agora, nós vamos ir para por que utilizar, né? Nós já fizemos o como, quando e o porquê nós vamos fazer agora, tá? O porquê dessa nossa aplicação é para criar uma lista com todos esses dados. Eu vou tirar isso aqui de baixo, tá? Aquele código restante ali. Eu vou tirar esses parênteses aqui porque eu não preciso dos parênteses quando eu tenho só um parâmetro numa arrow function, tá? E aqui dentro eu vou tirar esse console.log, vou abrir chaves e eu vou abrir esse código aqui, tá? Aqui dentro eu posso escrever bastante coisa, né? Ali eu só podia escrever naquela linha. Então agora com essas chaves aqui eu posso escrever bastante código aqui dentro desse bloco, certo? O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, eu quero obter essa UL aqui no meu JavaScript, tá? Para obter ela, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma const ali, né, que vai ser uma variável constante, uma variável que não vai alterar o seu valor. Então, ela vai receber o document.querySelector, que é uma maneira de selecionar elementos do HTML no JavaScript, tá? E eu vou passar aqui o que eu quero selecionar, tá? Eu vou passar hashtag, que é referente a ID. Essa hashtag quer dizer que eu quero obter um ID. E eu vou passar o ID que eu quero, que é o fill_list, tá? Então, eu estou atribuindo, através do document.querySelector, né, fazendo uma query e obtendo um seletor, no qual o seletor é um hashtag, no caso um ID, né, de fillList. Eu quero obter o item que tenha o ID fillList. E atribuir ele para essa constante li, né? Porque li, né? Na real seria list, né? Li a gente vai fazer mais à frente. List, no caso, a lista, né? A gente está obtendo a lista. Nós pegamos o item da lista, tá? Então, agora, o que nós podemos fazer? Eu tenho o nosso JSON data, né? Que eu posso trabalhar como um objeto aqui no JavaScript, né? Eu vou fazer um data, tá? E nós sabemos que esse data, ele é um array, né? Ele é um array. Ele retornou aqui para nós um vetor. Agora ele não vai mostrar aqui no console, porque eu tirei o console.log, mas aqui, ó, ele tem os colchetes do vetor, tá? De um array. Vetor e array é a mesma coisa, tá? Não sei se fica claro para vocês, mas só esclarecendo agora.
Então, o que eu vou fazer? Eu quero acessar eu vou acessar uma array function, né? Que eu já fiz vídeo aqui no canal de array functions, que é a map, tá? Então eu vou fazer um data.map. O que é o map? O map eu vou navegar no vetor data e vou retornar alguma coisa, né? A cada item desse vetor data aqui, eu vou fazer algo com o map e esse algo vai ser retornado, tá? Então, aqui, ao fazer o data, ao fazer o map, eu tenho uma arrow function que eu executo, né? Essa arrow function aqui vai ser uma função que vai executar a cada vez que eu estiver loopando no vetor data, né? E o que eu quero como parâmetro aqui? Eu quero cada item, né? Então, o data é um vetor com todos os itens que a gente precisa. O que nós obtemos no parâmetro dessa função aqui que nós vamos executar cada vez que a gente estiver loopando e obtendo um dado, é o item, é o próprio dado aqui, né? Então a gente vai pegar cada objeto aqui. Esse item aqui, na primeira rotação do map, equivale a esse objeto aqui. Então eu vou manipular esse objeto aqui na primeira rotação. Próxima vez que ele terminar de executar a função, ele vai ir para o próximo item do array data, se ele tiver mais algum item, né? E daí ele vai fazer um map e eu vou executar essa função. Esse item que eu vou obter aqui de novo é o segundo item. E assim vai indo, o terceiro, quarto, até eu finalizar todo esse array, certo? Aqui no item, eu vou manipular ele dentro dessa função aqui, né? Então eu já declarei as chaves aqui, pois nós vamos escrever um código aqui. E primeiramente o que nós vamos fazer é criar um list item, né? Um li. Então eu vou fazer o const li, porque ele é um valor constante também. Ele recebe aqui document.createElement, que é a função do document, né, do JavaScript, para poder criar um elemento através do JS, né, sem ser pelo HTML. O elemento que eu quero criar é uma li. Tá? Dessa forma seria basicamente como se eu estivesse fazendo aqui dentro algo do tipo assim, li. Tá? Como se eu estivesse criando uma li, uma tag de li. Tá? Mas nós estamos fazendo isso através do JavaScript. Beleza? Então, o que eu quero fazer? Eu vou colocar alguns atributos nessa li. Eu vou popular ela, né? Então eu vou fazer li.setAttribute, setAttribute, que vai ser para eu setar um atributo. Qual atributo que eu quero setar nela? Eu quero setar um ID. Seria a mesma coisa que eu colocar ID igual né? E esse é o segundo parâmetro da setAttribute, que seria o item.id, né? Então, esse item aqui, ele é um objeto, né? Nós temos um objeto aqui. E esse objeto tem algo dentro, que é esse ID. Então, eu acesso esse ID fazendo item.id, né? Então, basicamente, eu estou setando um atributo nesse li que eu recém criei. E esse atributo é o ID, item.id. Seria basicamente como se eu fizesse um aqui nessa li, né? No caso do ID 1, certo? Então, depois de setar esse atributo aqui, eu vou fazer li.innerHTML, que é para eu inserir HTML dentro dessa li, né? E o que eu quero inserir dentro dessa li seria item.title, né? Eu quero inserir o title desse item, né? Novamente, o item é um objeto e aqui dentro ele tem a propriedade title, que seria o título dele, né? Então, nós estamos colocando dentro do HTML dessa li um título, né? E o que eu quero fazer agora? Eu vou fazer list.appendChild, né? Que eu estou acessando agora a lista que eu obtive lá no início. Por que eu obtenho ela aqui e não aqui dentro do map? Pois senão eu vou pegar essa lista cada vez dentro do map. Mas eu posso pegar ela só uma vez, tá? O que vai ser mais performático, e consumir ela todas as vezes aqui fora, né? Então, como a list é um dado que vai ser igual dentre todas as rotações do map, eu posso declarar ela fora do map para obter mais performance, tá? Eu não tenho a necessidade de pegar a list toda vez aqui dentro. Já o li, eu preciso criar um list item novo cada vez que eu estiver no map. Eu preciso setar o atributo dele cada vez que eu estiver no map. O innerHTML também. E o appendChild também, né? Então, esses dados aqui precisam ser únicos a cada rotação do item. Eles precisam ser novos, né? Já a list é sempre a mesma. Então, eu declaro ela aqui fora para obter mais performance e não fazer um map muito trabalhoso, tá? Então, aqui dentro do appendChild, ela é uma função, tá? Que ela vai inserir um item, né? O appendChild, ela atribui um filho, né? Ele atribui um filho a quem? A list, né? Então, ela atribui um filho à nossa lista. Seria basicamente como se a lista aqui fosse um pai e o filho dela,
o filho dela seria uma LI, né? Então é como se a gente estivesse fazendo isso aqui, declarando essa LI dentro da OL, só que no JavaScript, né? E o que a gente quer fazer aqui é um append child, onde a gente vai fazer o append da LI, né? Nosso list item que a gente criou, que a gente preencheu o seu attribute de ID e o seu inner HTML de title. A gente basicamente está preenchendo na lista cada item que a gente gera a cada vez que o map roda, até a gente finalizar todos os dados dentro da nossa variável data, que foram os dados obtidos pela Fetch API, tá? Então, vamos lá, que aqui agora a gente vai testar essa aplicação para ver se está funcionando, né? Então, eu vou atualizar a página aqui, eu vou clicar para preencher a lista e tadã! Ele preencheu toda a nossa lista, né? Com esses pontinhos aqui da estilização padrão do HTML de utilizar pontos em lista não ordenados. E ele inseriu aqui todos os nossos titles que a gente obteve, né? Lá da aplicação. Delectus, Auntem aqui, né? Desculpa, não sei falar latim. E aqui, se eu vim em Inspect no meu navegador, eu vou inspecionar esse elemento, eu vou ver aqui, ó, que essa ali que eu criei, ela tem o ID, que eu setei o atributo aqui, né? Setei o atributo do ID. E aqui dentro eu vejo que tem o title que eu setei também, certo? Dessa forma, nós conseguimos consumir a API do JSON Placeholder, né? A parte do fetch, né, do consumo da API, foi super rápida pra gente fazer, mas eu queria dar um contexto para vocês, né? Para vocês não só saberem utilizar, mas também saber quando, o porquê de utilizar, por que existe a Fetch API, que problema ela resolve, para que ela veio, entendeu? Então existem muitas maneiras de se fazerem requisições, como com bibliotecas que nem o Axios, tem como fazer requisições Ajax com jQuery, né? Então, existem inúmeras possibilidades de como fazer queries, né? Então, a Fetch API é a maneira nativa introduzida pelo JavaScript e também uma das mais utilizadas na web, pois ela já vem por padrão, né? O fato de você não precisar de uma outra lib para utilizar e realizar requisições é muito útil quando você está trabalhando com sites que precisam ser extremamente performáticos, pois a Fetch API já está disponibilizada no JavaScript. Ela é algo que você não tem como tirar e ela já está lá para ser usada, né? Então, não estou dizendo que ela é melhor que outras bibliotecas, até porque o objetivo dessas bibliotecas seria tornar o trabalho que você tem com a Fetch API mais simples, né? Mas ela pode ser uma boa opção em casos que você precise muito de performance ou em aplicações super simples, que nem essa que a gente fez. Nessa não vale a pena a gente criar ou chamar uma outra biblioteca, sendo que a gente tem a Fetch API ali para nós utilizarmos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de avaliar, deixando seu gostei, fazendo um comentário, interagindo comigo nas redes sociais, através do Discord, e não esqueça de mandar sugestões, pois eu espero muito ter trabalho que vocês me deem, de coisas novas que eu preciso introduzir e onde eu preciso melhorar. Não esqueça de checar nos comunidades no Discord, tá? Lá tem um conteúdo muito bacana. Eu quero muito poder interagir com vocês cada vez mais por lá. E um obrigado especial a todos que já estão presentes lá na comunidade. É muito bom ver vocês lá interagindo todos os dias. E era isso. Não esqueça de checar as documentações que eu deixei na descrição do vídeo para aprender ainda mais sobre a Fetch API. E a gente se vê no próximo. Muitíssimo obrigado por todos e valeu!